Você, quando saiu desse passo técnico assim, você é um cara que já tinha quanto tempo de experiência nessa área? Olha, de 2001, eu vamos colocar para virar gestor de 2001 a 2006. 2006, tinha É, 5, 6 cinco anos já anos. dentro dessa, E aí dessa. eu passei por toda a base técnica, né? Manutenção, chamada, reparo. E aí, igual você falou, você é líder de si mesmo. Você tem uma responsabilidade ali, você tem que encarar aquela rota sua, aqueles clientes seus como seu, né? Não pode ter reclamação, você tem que melhorar a qualidade da manutenção. Automaticamente, você fazendo isso, você vai ser diferente de muitos. E aí você já sobe um patamar ali dentro daquela equipe, você vai ser visto diferente. E aí sim, na hora que você chega à liderança, por exemplo, né? Você vai ser líder dentro da sua equipe mesmo, depois você virou gestor. Aí você vai chegar ali em 2006, conseguir entrar para a parte mais de administrativo, né? De liderança, nessa outra E etapa. qual que foi o próximo step, assim? Você chegou nessa parte administrativa, né? Aí você não parou por aí, você teve outros reconhecimentos dentro dessa empresa. Mas qual que foi o principal desafio que você teve quando você chegou nesse local aí? Pô, saí de técnico, saí de um cara apertador de parafuso ali, agora eu sou um cara mais administrativo, né? Qual foi a Isso. sua dificuldade? Você tem quem não subiu, né? Que você vai tentar sempre te testar, pôr em xeque. Você vai ter um relacionamento diferente com o cliente. Uma coisa é o relacionamento que você tem com o cliente como técnico, você está ali uma vez por mês. Outra coisa é você pegar todos os clientes, possíveis clientes para você. E aí sim é um desafio. Você vai ter que trabalhar já com mais pessoas diferentes, né? E aí vem a organização de você dentro da empresa, como é que você vai fazer essa gestão. Você começa a trabalhar com a parte financeira também, que antes você não tinha tanto contato. Mas dentro da empresa, a empresa te prepara para isso, né? Então, obviamente que às vezes tem que ser mais rápida a transição. Você não consegue, dependendo da sua experiência dentro da empresa, eles não vão fazer muito, né? Você já vai, tô precisando de ocupar essa vaga aqui, vai ser você. Já entra jogando, né? Aí, mas a experiência que você tem, o que você não para de estudar, que não pode, sem continuar sempre tentando aprender, você consegue desenvolver, né? Você consegue chegar. E a empresa também entende isso. A empresa não vai querer que você vai dar resultado logo de cara. Também você não pode demorar um tempo para dar resultado, mas isso Você aí vai lembra, sempre bem conversar. você lembra de alguma ocasião específica que você, poxa, o que que eu tô fazendo aqui nesse local? Por que que eu vim pra cá? Por que que eu não continuei lá no meu local que eu já tava já dominado já? Você teve alguma experiência Cara, que eu compartilhar assim, a conosco? gente, não vou te falar que a gente pensa várias vezes, né, durante A um transição. ano, né, e não é só durante a transição. Porque às vezes você trabalha com níveis de cliente diferentes. E isso manda muito. Você trabalha com cliente externo é difícil, não é fácil, não. Tem uns caprichos diferentes do outro, entendeu? O cara pega um contrato aqui que tá escrito: você vai fornecer esse tipo de serviço. Chega lá, ele não quer só aquilo, ele quer que você faça muito mais para ele. E aí você pensa: "Puta, cara, que difícil." Tem gente que aí você fala: "Não, é isso mesmo." Só que quando você assusta, já tem 20, 15, 20 anos que você tá ali dentro. Aí até para você sair, mudar de área, né? Numa empresa multinacional, você fica com muito serviço, então você fica com a venda aqui, Focado ali, né? né? A gente, né? Você mudar de área, você tem que ter realmente conseguir olhar para o lado. E aí você pode pensar em outras possibilidades, sim. Na área de engenharia tem milhões de possibilidades. Aqui, só um outro ponto também. Eu sei que nessa área agora, você como gestor, tem várias pressões voltadas para essa área. Qual o ponto que você poderia destacar que você vê que recebe maior pressão? Por exemplo, a maior pressão é quando os elevadores param em determinada região e aí tem aquela pressão para colocar tudo para funcionar, ou a questão de clientes, contratos. Como Isso, você vê cara. isso? Você tem clientes que são VIP, né? E esses aí, eles têm que ser atendidos na hora. Tem cliente que mantém aquela 80% dos seus clientes dão um valor
de receita e 20% te dão 80% de receita. Então você tem que focar nisso. Esses caras sempre têm que ser atendidos. Então isso é uma pressão muito grande. É resultado. Você é medido hoje em dia para o seu resultado. Você é um número numa empresa multinacional. Você não é. Você é um número. E aí aquele número tem que dar o resultado. Você tem que entregar, no meu caso, X elevadores por ano, prontos, ajustados. E aí você tem várias interferências nesse meio do caminho, né? É a mão de obra para fazer o serviço, se é terceirizado ou não. Aí você vai envolver a mão de obra terceirizada. A mão de obra hoje em dia está muito complicada. Eu trabalho dentro de novo equipamento, então eu trabalho dentro de construção civil sempre. É uma reclamação geral, né? Na construção civil, você não acha mão de obra. Para montar elevador, fazer manutenção, é dificílimo você conseguir mão de obra. Você não consegue mão de obra. Então, junta isso, resultado, você não pode deixar de cumprir. Você tem que cumprir o resultado. E aí, essa mão de obra é um gargalo, o comprometimento das pessoas, é um gargalo que gera muita pressão. É muito louco isso, né, cara? Eu também trabalho muito no ramo de varejo, né? Então eu rodo bastante estado, falo com bastante fornecedores, muitas construções, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é unanimidade isso que você acabou de falar, cara. Todo mundo reclama de mão de obra. Então, sei lá, a gente vai dar manutenção lá em Cuiabá. Os caras falam, não, mano, manutenção em Cuiabá tem pouca mão de obra qualificada. Aí você vai para outro estado, não, aqui também tem pouca mão de obra qualificada. Outro lugar, pouca mão de obra. E em contrapartida, você vê, infelizmente, o número de desempregados cada vez aumentando mais e mais e mais. Olha que loucura isso. Você tem um local falando que está aumentando o desemprego e outro lugar no mesmo ambiente, assim, falando que está com falta de mão de obra. Muito louco isso, né? Existe um gargalo aqui que a gente precisa entender o que está acontecendo. Será que a galera que está desempregada não está se qualificando porque não tem oportunidade? Ou a galera que está empregada não está tendo a responsabilidade necessária para assumir um certo papel? Porque quando a gente fala de mão de obra ruim, geralmente as empresas que eu lido, eu queria até ouvir de você agora, eles falam com muito relação a comprometimento de funcionários. Então o cara fala que começa a trabalhar segunda a sexta, aí começa a faltar, vai pra noite beber e não vai trabalhar no outro dia, e isso em todos os níveis, né? Não só na base, mas em todos os níveis tem faltando esse comprometimento. O cara da sexta-feira ele some, aí precisa dele no final de semana, ninguém acha esse cara, aí o cara aparece na terça, quarta-feira, viajei, desliguei. Qual é a sua visão sobre isso, cara? É o comprometimento mesmo, né? Ele é muito importante. E aí você vê, no meu caso, eu trabalho com as duas áreas, a mão de obra de funcionário direto e a mão de obra terceirizada. A mão de obra terceirizada é muito mais complicada a gente poder fazer a gestão, porque o cara tem a empresa dele, ele não tem toda a capacidade de gestão, ele é um cara que tem experiência, monta a empresa. E aí ele vai trabalhar domingo, você vê o cara postando na rede social, bebendo todas. Segunda-feira ele não trabalha, cara. Não te atende, o cliente não quer saber, tá te ligando, né? Você não consegue falar com o seu terceirizado que iria. E você não pode fazer assim, você não cumpriu aqui, tchau, vem o outro, coloca no lugar. Não tem essa mão de obra. Eu já escutei de construtor que depende da gestão, depende do governo. O cara vai ganhar uma bolsa, ele não tem interesse tanto de trabalhar, porque praticamente se ele ficar em casa, ele vai ganhar quase o que ele ganharia podendo trabalhar. Então isso é um dificultador do processo. Mas eu vejo que você vê aí, tem muita gente desempregada, mas já aconteceu comigo, você fala, porra, consigo colocar você ali para aprender, mas aí falta interesse. A pessoa não quer carregar peso, a pessoa acha que... Mas você não... Até para você carregar peso, aquilo que a gente tá falando antes, é um passo atrás, às vezes, para você dar 2 para frente. Uhum. Pô, não é só porque eu sou engenheiro ou porque eu sou técnico, não vou carregar peso. Vou aprender a montar elevador, vou desenvolver ali dentro, vou ter que investir 6 meses, né? Às vezes recebendo pouco ou só contribuição, que eu vou virar um ajudante para me aprender a trabalhar e sair. E aí...
E aí você vê, né, que essa defasagem de qualificação, de mão de obra, de comprometimento, acaba fazendo com que aqueles poucos ali que têm uma certa visão de interesse de subir, de crescer, se destaque. Porque o cara acaba se destacando pelo quê? Se for olhar, fazer o que realmente deveria ser feito, que é chegar no horário, mostrar o interesse, mostrar uma produtividade. Aquilo ali é o que realmente deveria ser o básico. Se o cara fizer só o básico, O cara ele já destaca. ele já destaca. Só o básico, ele não precisa de fazer muito acima disso. Claro que o que consegue. É o 120%, né? 120% é 20% a mais ali do que deveria fazer.